From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Voltamos agora com o capítulo 16. Nós vamos iniciar o capítulo 16, a introdução. Na nossa última programação, nós meditamos no final, na conclusão, as lições aprendidas do capítulo 15. Se você não ouviu, aconselho você a ouvir, porque ele é um resumo de tudo o que aconteceu ali no capítulo 15. E agora nós vamos iniciar o capítulo 16. O capítulo 16 ele é muito importante para nós. Ele marca uma nova etapa dos israelitas, a etapa deles no deserto, onde nós vamos achar um povo ingrato, murmurador e rebelde. Isso vai ter consequências para a vida deles. Durante todos os capítulos que nós vamos ver daqui por diante, vai ter essas três características: ingratidão, murmuração e rebeldia. Deus vai tratar com eles nesses momentos e nós vamos aprender muito com isso. Mas o importante agora, irmãos, é entender que no capítulo 16 há uma mudança. Agora não é mais aquele povo escravo. Isso que nós temos que ter em mente. Agora não é mais o povo escravo debaixo do jugo dos egípcios, de Faraó. Não é mais aquele povo. Agora é um povo que está livre, não são mais escravos. Agora é um povo que não tem mais um governador humano sobre eles, como era Faraó. Mas agora eles têm Deus. O relacionamento mudou. Antes era Deus, Moisés e Faraó. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Faraó e executava os milagres. E o povo ficava separado daquelas pragas que caíam no Egito e dando glória a Deus. Então, ele era Senhor. Deus estava demonstrando ali no Egito que ele era Senhor e que Faraó tinha que obedecer. Ele era o Senhor de toda a terra. Agora, há uma mudança a partir do capítulo 16. A partir do capítulo 16 de Êxodo, o relacionamento mudou. Agora é Deus, Moisés, que é o seu profeta, e depois o povo. Não tem mais Faraó, não tem mais egípcios, não tem mais magos. Agora é Deus, o seu profeta e o povo. E a Bíblia diz em Amós 3,7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, sempre que Deus quer trazer uma mensagem de libertação, de exortação, ele vai fazer isso através de um profeta. Grave isso dentro do seu coração. E hoje, na era presente, isso não seria diferente. Mas nós vamos meditar mais sobre isso ao longo do capítulo 16. Então, com essa mudança de relacionamento, vão começar alguns problemas. Nós vimos aqui o primeiro problema acontecendo em Êxodo, capítulo 16, do 1 ao 12. Aqui nós vemos que os israelitas eles chegam ao deserto de Sim. Então, primeiro eles estavam ali em Elim, que era um oásis com água, palmeiras, eles estavam descansando. Isso foi no final do capítulo 15. E agora eles caminharam e chegaram no deserto de Sim. Esse deserto de Sim foi após eles serem libertados ali do Egito pelas mãos poderosas de Deus. Só que, irmãos, olha que coisa. No entanto, em vez deles confiarem plenamente na providência de Deus,
eles começaram a murmurar e reclamar. Eles se esqueceram das maravilhas que Deus fez, já havia realizado ali nas suas vidas. Ao invés disso, suas preocupações, presta bastante atenção, as preocupações deles estavam voltadas para a comida, para a bebida. E é interessante como muitas vezes nós focamos nas nossas preocupações, ao invés de confiar na providência de Deus. Quando veio a dificuldade, ao invés deles olharem para a providência de Deus, eles estavam olhando para as suas preocupações. O profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele diz assim: não há virtude na preocupação. Preocupação não tem nenhuma virtude. Não há virtude em se preocupar, porque não vai resolver. Substitua a preocupação pela confiança em Deus. Substitua aquele tempo, porque uma pessoa preocupada, ela fica com aquele pensamento, né? A preocupação é um pensamento repetitivo que fica nas nossas mentes. E isso afeta até o nosso corpo. A pessoa começa a se preocupar, ela não dorme, ela não come. Dependendo do nível de preocupação, perturba sono, perturba alimentação, os hormônios. Isso reflete no nosso corpo. Então, mas não resolve. Só ficar pensando no problema não resolve o problema. Então, nós temos que levar a nossa mente para aquilo, para quem vai resolver o problema. Então, o conselho que nós vamos ver aqui é justamente esse: que nas preocupações não há virtude. E certa vez, Jesus ensinou isso em São Mateus capítulo 6. Depois você dá uma olhada lá em São Mateus capítulo 6. Ele falou: não estáis solícitos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Deus sabe o que nós precisamos, Ele nos dá um conselho: olhar para as aves do céu, olhar para o lírio dos campos, olhar para as aves que não semeiam nem cegam, e não falta alimento, e nenhuma delas cai se meu Pai Celestial não permitir. Olha para os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como cada um deles. Então, a preocupação nos leva a uma paralisação da nossa fé. Preocupação leva a uma paralisação da nossa fé. Não é que nós não cremos mais em Deus, entenda bem, mas a fé, que é o poder de Deus em ação nas nossas vidas para trazer do sobrenatural para o natural o que nós precisamos, fica bloqueada. Você sabe que a fé é o poder de Deus em ação, de trazer aquilo que é pedido, Deus no sobrenatural, Deus agir no natural. Deus mudar o quadro, Deus curar, tudo isso vem do sobrenatural. Mas para que do sobrenatural haja sobre o natural, tem que haver esse canal, e esse canal chama fé. E muitas vezes nós bloqueamos a nossa fé por causa das preocupações. Não deixe a sua fé ser maior, não deixe as suas preocupações, melhor dizendo, ser maior do que a sua fé. Ainda nesse capítulo 16, nós vamos ver dos versos 22 ao 31 sobre o maná. Deus, ele vai providenciar, apesar do povo reclamar ali com Moisés, Deus vai providenciar alimento para o povo. Uma observação que nós já fizemos em outras programações, mas cabe aqui também. Quando você reclama de um servo de Deus, quando você fala mal de um servo de Deus, quando você persegue um servo de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Bem importante, isso tem que trazer um temor para nós. Aqui no capítulo 16, quando a congregação vai falar ali com Moisés, ali no verso 2 do capítulo 16, depois a gente vai explorar isso com mais detalhes ao longo da semana. Mas embora o povo ele tenha murmurado contra Moisés e Arão, Moisés ele deixa bem claro, mas bem claro, que a reclamação dos israelitas
é realmente contra o Senhor. Não é contra eles. Apesar de eles serem um meio, lembra do relacionamento? Deus, Moisés, que é o seu profeta, e o povo. Mas falar com Moisés era a mesma coisa de estar falando com Deus. Ele era a boca de Deus para o tempo presente. Isso deve trazer em nós um grande temor. Depois nós vamos estudar isso com bastante detalhes ao longo da semana. Convido você a ficar conosco ao longo da semana. Então, esse processo, ele nos ensina sobre a importância da obediência e da confiança. Irmãos, continuamente Deus nos mantém. Deus nos dá tudo que nós precisamos para a jornada daqui para a glória. Guarde isso. Deus nos dá tudo que precisamos da nossa jornada daqui para a glória. E o que nós precisamos não é só de coisas materiais, não. São provas, são testes para fortalecer a nossa fé, para desobstruir o nosso canal. O profeta de Deus para esta era, William Martin Branham, ele pregou uma mensagem chamada A Maior Batalha Jamais Pelejada. Convido você a ler esta mensagem, ou ouvir esta mensagem. Existe essa mensagem em áudio também. A Maior Batalha Jamais Pelejada. E nesta mensagem, ele fala dos nossos sentidos, sobre o sentido do corpo, o sentido do espírito e os sentidos da alma. E muitas vezes nós temos o nosso canal espiritual que faz o poder de Deus se mover no nosso meio, entupidos. Essa é a expressão que o profeta de Deus nos faz entupido. Imagina um cano entupido. Um cano é para passar água, mas ele está entupido, a água não passa. Quando a água não passa, ainda gera pressão. E essa pressão tem que explodir em algum lugar. Então nós vemos o profeta dizendo nessa mensagem que existem muitas pessoas explodidas, porque os canais estão estupidos de coisas mundanas, as mentes estão imundas, estão distraídas com coisas da terra, estão olhando apenas para aquilo que agrada o desejo. Mas nós não temos que olhar para isso. Para de ser egoísta, para de pensar que o mundo gira só em torno de você e das suas necessidades e dos seus problemas. Passa a olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e busque nele toda a esperança de salvação, de cura, de libertação e de ajuda que você necessita. Não seja um murmurador, mas seja um adorador. E finalizando esta introdução, passa tão rápido, né? Mas já finalizando esta introdução, do verso 32 ao verso 36, nós vemos então Deus ali instruindo Moisés a guardar um gomer, né, do maná em um jarro como testemunho para as futuras gerações, para que possam ver e lembrar da fidelidade de Deus. E aí nós vemos, irmãos, isso ressalta a importância de lembrar e compartilhar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Nós temos sempre que lembrar, compartilhar as bênçãos que Deus fez nas nossas vidas. Eu escuto pouco testemunho. São poucos os testemunhos que nós ouvimos em relação às coisas que Deus fez. Eu sei que Deus opera na sua vida. Eu sei que Deus está fazendo milagres e já fez e ainda vai fazer muito mais. Mas não deixe de compartilhar aquilo que Deus te deu. Deus sempre gostou de memoriais. Quando chegarmos nesses versículos que nós vamos meditar, do 32 ao 36, o profeta de Deus para esta era, ele pregou uma mensagem, memoriais de Deus testados pelo tempo. Ele pregou esta mensagem com este título. E nesta mensagem, ele diz que todos os memoriais de Deus são testados. Para você se tornar um memorial, você tem que ser testado e provado. E a mesma coisa acontece aqui. Deus te testa para que então você possa ser um vaso aprovado de Deus. Você deve compartilhar isso. O memorial é para lembrar. Você vê lá uma estátua numa cidade, você pergunta, que é aquela estátua ali? A pessoa vai falar, aquela estátua é disso, para lembrar da guerra que teve, para lembrar de uma situação.
as pessoas criam monumentos. Se você vê lá as pirâmides do Egito, o que é aquilo? É a pirâmide. Lá no passado, eles construíram assim, assim, assim. São memoriais, traz lembranças, recordações. E você que me ouve nesta hora, que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que recebeu esse batismo na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:38, e recebeu também o Espírito Santo, você se transforma nesta hora no memorial. Eu e você somos memoriais de Deus andando na terra. Só que Paulo ainda vai além. Ele diz assim, nós somos epístolas lidas pelos homens, porque Deus escreveu em nós a sua palavra. Se a palavra de Deus está em nós, como que os homens podem ler? Será que nós devemos escrever no nosso corpo? Não, não é isso. Eles leem através do nosso comportamento, através da nossa vida, mas também através do nosso compartilhar, de falar das maravilhas que Deus fez. Não perca nenhuma oportunidade de testemunhar, seja nas suas vitórias, seja nas suas derrotas, de testemunhar que Deus é vencedor e que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu convido você a continuar ouvindo esta programação, porque nós vamos agora, através desse capítulo 16, esmiuçar cada um desses pontos e aprendermos com Deus através do profeta de Deus para esta era, William Martin Branham. Deus os abençoe. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.